Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças. Boa noite a todos. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. O relógio marca agora 20 horas e 46 minutos. Estão faltando 14 minutos para as 9 horas da noite. 14 para as 9 horas da noite. Estamos falando aqui diretamente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Estamos com uma temperatura de 12 graus. Temperatura na casa dos 12 graus centígrados nesta agradável noite de terça-feira, dia 20 de maio de 2025. 12 graus. Antônio Carlos Valente saúda-os. Com muita alegria, com muita satisfação, amargueando, tomando um matezinho. Hoje eu trago para os senhores do livro A Casa de Davi, do querido escritor santanense Luciano Machado. Hoje a crônica chama-se Imaero Pereira. Que interessante, hein? Que importante essa crônica. Imaero Pereira. Quem foi Imaero Pereira? Imaero Pereira foi amigo do Luciano Machado e foi meu amigo. O Imaero Pereira, ele era um comerciante aqui de Santana do Livramento, um comerciante muito antigo, um empresário do setor de panificação. A vida toda teve padaria. Trabalhou a vida toda com padaria. Tá? O nome da padaria do Imaero chamava-se Padaria Moderna. Padaria Moderna. E ela começou aqui em Livramento, na antiga rua Riachuelo, que é a atual rua Tomás Albornoz. A atual rua Tomás Albornoz, no passado, ela chegou a se chamar Rua Riachuelo e também chamou-se Rua Empedrada. A Rua Empedrada foi a primeira rua a ser empedrada em Livramento para a passagem da carruagem do imperador Dom Pedro II, quando visitou Livramento em 1865, acompanhado pelo Conde D, pelo seu genro Conde D. Empedraram a rua para passar a carruagem do imperador. Rua Empedrada, depois Rua Riachuelo, e atualmente é Rua Tomás Albornoz, em homenagem ao empresário Tomás Albornoz, né? Ao querido empresário patriarca da família Albornoz, né? Chama-se Rua Tomás Albornoz, com todos os méritos, né? E nessa Rua Tomás Albornoz, Rua Riachuelo, funcionou a Padaria Moderna há muitos anos atrás, né? Lá nos anos 50, anos 60, e ela veio atravessando, ela funcionou muitos anos, né? Década de 60, década de 70, 80, a Padaria Moderna. O seu Imaero, inclusive, me deu publicidade para mim, eu tive publicidade da Padaria Moderna. Os seus filhos depois ficaram com a padaria e me davam propaganda para os meus programas de rádio, e aí a padaria já estava na Rua dos Andradas, ali na descidinha da Rua dos Andradas, né? Passando a Praça Getúlio Vargas, onde está o colégio, Maurício Cardoso. Rua dos Andradas, desce, depois da praça, a primeira quadra, eu acho, era a Padaria Moderna. Padaria Moderna, ela funcionou ali também, veio de lá da... Desculpe, senhores.
da rua Tomás Albornoz, ali perto do supermercado Rig, número da matriz do supermercado Rig, número 4, ali na metade da quadra era a padaria moderna. Funcionou anos ali, do seu Imaero Pereira. Depois ela veio para Andradas, funcionou também anos antes de chegar na Ponte Seca, pela Andradas, na esquerda. Padaria moderna de Imaero Pereira, o melhor pão da cidade. Fazia um pão maravilhoso, né? O seu Imaero tinha uma equipe de padeiros excepcionais, né? Ele sabia tudo de farinha, de pão, bolacha com graxa. É um pão espetacular, né? Era uma padaria forte, muito bem sortida, né? E o seu Imaero Pereira era o proprietário, um homem magro, né? E o seu alto, simpático, e o seu Imaero Pereira era neto do João Francisco Pereira de Souza, a hiena do Cati. Era neto, né? Era neto do grande revolucionário João Francisco Pereira de Souza, que construiu o quartel do Cati, que até hoje tem algumas ruínas, né? Pelo menos a caixa d'água está lá intacta. Um dia eu quero ir lá filmar lá. Imaero Pereira era neto do João Francisco Pereira de Souza, a hiena do Cati, né? Um grande revolucionário, né? E das revoluções, né? De 1893, de 1923, João Francisco, um estrategista por excelência, né? Que o historiador Ivo Caggiano escreveu um livro sobre o João Francisco. O Imaero Pereira era neto do João Francisco. Imaero Pereira era um homem brisolista, era um homem era do Partido Trabalhista, era trabalhista. Ele foi do PTB, filiado, foi do PDT, quando o Brizola criou o PDT, né? Imaero Pereira era brisolista doente e era amigo pessoal do Leonel Brizola, conheceu o João Goulart, né? Era apaixonado por Getúlio Vargas, pelo presidente Getúlio Vargas, mas o Brizola ele conheceu Pasqualini e, né, Sereno Chese, né? Conheceu os grandes do João Goulart, os grandes nomes do trabalhismo no Brasil. O Imaero Pereira era um trabalhista autêntico, né? Político, trabalhista, e era um homem de uma coragem tremenda, tinha uma personalidade, né? Um homem ligeiro de gênio, um homem que ia facilmente para as vias de fato, ó. Brigava bem, baita personalidade, o Imaero Pereira, mas não era um homem de briga, mas era de uma personalidade, não respeitava todo mundo para ser respeitado, mas não pisassem nos calos dele, né? Não levava desaforo para casa. Imaero Pereira era um homem íntegro, era um homem ético, honrado ao extremo, um homem corretíssimo, sério, bom coração, ajudava todo mundo, mas não faltassem com o respeito. Viessem para cima, Deus o livre, ele ia para cima. Uma personalidade tremenda e brigava mesmo. Bom no soco. Falou. Mas é um homem de uma personalidade tremenda, né? Um homem respeitador, digno, né? O homem da época do fio de bigode, né? E muito humanitário, gostava de ajudar todo mundo. Sempre tinha problemas financeiros porque ajudava as pessoas, a mão aberta ajudava as pessoas. Chama-se Imaero Pereira. Tive o prazer de conhecê-lo. Ele gostava muito dos meus programas de rádio. Seu Imaero, né? E era grande amigo do Luciano Machado, do escritor, né? Eu e o Luciano, muitas vezes visitamos ele, conversávamos com ele, tomava mate com ele. Seus filhos estão aí, acho que moram em Santa Catarina, um deles, outro em Porto Alegre, né? Grande pessoa, grande trabalhista, grande pedetista do PDT, né? Imaero Pereira, não estou fazendo apologia política aqui, só estou fazendo um comentário, que ele era do PDT e era apaixonado por Leonel Brizola e por Jango e por Getúlio Vargas. Imaero Pereira, para os senhores se situarem, os mais antigos, ele já faleceu, né? Faleceu com mais de 80 anos, alguns anos atrás. Uma pessoa maravilhosa, Imaero Pereira. Era muito legal comigo, muito bacana comigo, seu Imaero Pereira, né?
E era um pesquisador, tinha uma memória, sabia muito da história de Livramento, das revoluções. Eu gostava de aprender com ele. Ele era grande amigo do historiador Ivo Caggiani também, né? Visitava a casa do Caggiani. Essas pessoas não deviam morrer, né? Hoje está com Deus. Imaero Pereira. E uma figura folclórica, deixou muitas passagens assim, hilariantes, né? Jocosas, engraçadas, pela forma dele ser, né? Um homem corajoso, hein? Todo mundo respeitava, ele exigia respeito e respeitava os outros também, né? E não tinha medo, era um homem sem medo, uma coragem tremenda, uma personalidade tremenda, isso aí, Imaero, mas um grande coração. E o Luciano Machado, então, escreveu essa crônica, Imaero Pereira, no seu livro A Casa de Davi, que eu vou interpretar para os senhores agora com muita alegria. Vou molhar a garganta com matezinho. Olha aqui, ó. Diz assim o nosso querido escritor Luciano Machado na crônica de sua autoria, Imaero Pereira. Poeta, caudilho, repentista, memorialista, pesquisador e empresário. Imaero Pereira, por seu caráter íntegro e sua personalidade, por sua magnanimidade, por sua trajetória existencial, pelos episódios que protagonizou, pelos incidentes que marcaram sua vida, mereceria um livro inteiramente dedicado à sua biografia. Não apenas pelo honorável fato de ser, pelo lado materno, neto de João Francisco Pereira de Souza, esse grande chefe revolucionário que na primeira década do século passado era o supremo comandante militar desta zona de fronteira, no quartel do Cati, mas pela própria figura humana de Imaero Pereira, por sua rica, independente e fabulosa história pessoal. Não desejaria me alongar muito, diz o Luciano Machado, pois as pessoas que o conheceram tiveram a oportunidade de ouvir dele mesmo relatos de episódios da sua vida. Mas eu quero mencionar apenas alguns. Certa vez, numa carreira de cancha reta, alguém montado a cavalo e a galope atropelou violentamente o cavalo do Imaero. O seu cavalo se empinou e o Imaero deslizou pelo dorso de sua montaria, caindo em pé e de revólver em punho, apontando-o para a cabeça do seu agressor. E este lhe disse: não atira, Imaero. Não atira. Eu sou teu irmão. Era um velho guarda aduaneiro e contou para o Imaero que, estando o Imaero para nascer, ele, o guarda, estava amarrado numa mangueira de pedras próxima à casa dos pais de Imaero e que alguém fora avisar a mãe do Imaero, que estava grávida, que um homem estava amarrado e amordaçado na mangueira de pedra, sendo vigiado por outro. Ela então veio caminhando com dificuldade até a mangueira, que ficava na divisa da propriedade com a casa da família, e perguntou por que aquele homem estava amarrado. Foi-lhe dito que, por ordem de um fulano de tal, estava ali amarrado para ser degolado. E invocando a autoridade de seu pai, João Francisco, ela mandou, a mãe de Imaero, mandou que o desamarrassem e o libertassem. E assim foi feito. Tua mãe, Imaero, me salvou a vida naquele ano de 1923, quando tu, ainda na barriga dela, estavas por nascer. Por isso eu te considero meu irmão.
E a partir de então, Imaero e o então já velho guarda-aduaneiro ficaram muito amigos para o resto de suas vidas. De outra feita, numa época de crise e falta de dinheiro, a caminhoneta da usina CE estacionou na frente da padaria do Imaero para lhe cortar a luz. O Imaero saiu e disse para o homem que estava subido na escada: "Desça daí! Desça daí!" O homem respondeu que estava cumprindo ordens. "Eu sei, mas me faça o favor, volte lá e diga ao seu chefe que amanhã eu vou pagar essa conta de luz." Mas não houve jeito. O homem estava decidido a cumprir fielmente as ordens do seu chefe. Aí o Imaero foi lá dentro, pegou o seu revólver 38 e voltou. "Meu amigo, eu tentei ser educado. Desça daí ou eu vou ter que derrubá-lo dessa escada." O homem imediatamente desceu da escada sem cortar o fio, entrou na caminhoneta e foi embora. Mais tarde, retornou escoltado por uma viatura policial. E o Imaero, antes mesmo que descessem do veículo, lhes disse que não permitiria de modo algum que lhe cortassem a sua luz, nem que ele tivesse de enfrentar um batalhão, pois sua panificadora não podia ficar sem energia. "Aqui ninguém corta minha luz." Os policiais perguntaram ao Imaero se ele tinha porte de arma, e ele respondeu que sim. Pediram que ele mostrasse, e ele foi lá dentro e trouxe o documento. E então lhe comunicaram que mesmo assim aquela sua atitude caracterizava um grave desacato à autoridade. E o Imaero respondeu que sentia muito, mas que era a única maneira de defender os seus interesses contra a arbitrariedade de lhe tentarem cortar a luz. Fato esse agravado por uma tentativa de abuso de autoridade com a presença ali de uma viatura militar. Mas que ele, graças a Deus, não era nenhum infeliz, medroso ou ignorante para aguentar aquilo passivamente e que não o obrigassem a usar aquela arma. E como viram que Imaero estava mesmo disposto a usar o seu revólver, os homens o deixaram em paz. Em outra oportunidade, estava sendo processado por ter ferido a bala a um cidadão. Imaero, no processo, alegava legítima defesa, mas o andamento do caso o estava angustiando pela demora em dar o juiz a sentença. E justo numa noite chuvosa, numa estrada deserta do interior do município, quis a providência que o Imaero livrasse alguém de um peludo, puxando com sua caminhoneta outra caminhoneta que estava atolada no barro. Era a caminhoneta do juiz. Estes são alguns episódios pitorescos da vida de Imaero Pereira, diz o Luciano Machado. Mas nem só de aventuras e incidentes foi sua vida. Ela também foi feita de muito sacrifício e trabalho, de ajuda aos menos favorecidos, de favores prestados de boa vontade a amigos e até a desconhecidos, sem receber nem exigir qualquer retorno,
da colaboração gentil aos meios de comunicação, do exercício do altruísmo, do gesto anônimo e despretensioso, ajudou pesquisadores, jornalistas e entidades culturais que escreviam e apoiavam a divulgação da história e vultos de Santana do Livramento. Por tudo isso, é sempre uma satisfação falar da ilustre figura humana deste nosso grande, valoroso e querido amigo Imaero Pereira. Esta crônica, cujos tempos verbais foram trocados depois do seu falecimento, foi escrita no dia 6 de julho de 2004, quando Imaero festejou o seu 81º aniversário. Em 2004, 6 de julho de 2004, quando ele festejou os seus 81 anos de idade. Imaero Pereira, autoria do querido escritor santanense Luciano Machado, do seu livro A Casa de Davi. Imaero Pereira. Eu gostaria, só para adornar e ilustrar essa extraordinária crônica do Luciano, dizendo que o Imaero era compadre do trovador e repentista cantor Gildo de Freitas. Amigo do Gildo, muitos churrascos ofereceu para o Gildo de Freitas aqui na sua casa, na sua chácara, em Livramento. Eram amicíssimos ele e o Gildo. Imaero cantava, trovava, também era repentista, como diz o Luciano, era memorialista, pesquisador, uma figura espetacular, né? E trabalhista dos quatro costados. E grande amigo pessoal do Gildo de Freitas. Daquele trovador maravilhoso chamado Gildo de Freitas, né? E que eu tive o prazer de conhecer o Gildo de Freitas uma vez aqui em Santana do Livramento. Então, hoje trouxe para os senhores a crônica Imaero Pereira, que está no reino dos céus, descansando com todas as luzes na glória dos céus, porque era um ser humano de palavra maior. Crônica de autoria do Luciano Machado. Uma boa noite a todos. Vou continuar tomando o meu chimarrãozinho. Muito chimarrão eu e o Luciano tomamos com o seu Imaero Pereira. Boa noite. Um abraço aqui do Valente.